Maravilha, glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, levante uma de suas mãos, diga: Pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. Amém. A paz da sua igreja. Quantos têm Bíblia? Diga graças a Deus. Noite abençoada, onde podemos usufruir da intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Queridos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. É um texto muito interessante, muito bonito e gostoso de se ler. É um texto que me chama muito a atenção, e eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente também, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, revestivos de... Porque Deus resiste aos... mas dá graça aos... Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão, para que a seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Curve a sua cabeça, fale com o Espírito Santo, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Para mim, toda vez que estou aqui nesse púlpito, ou em qualquer outro, é um desafio muito grande. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Ele rogou ao Pai, e o Pai enviou a tua pessoa. E a tua presença está conosco para nos guiar, para nos capacitar, para nos ensinar, para testificar. Por isso eu te suplico, ajuda-nos nesta noite, mais uma vez, para que o nome de Jesus seja honrado e o teu povo edificado, o povo que tu estás preparando para o encontro com o Senhor. E todos dizem, amém. Por favor, se assente. Eu quero enfatizar, e pretendo enfatizar, alguns pontos aqui nesse texto que nós lemos. Na primeira fala de Pedro, porque Pedro, ele é um discípulo de Jesus, que quando ele se converteu, e Pedro, ele tem chamado por 4 nomes nos evangelhos. Um deles é Cefas, chamado por Jesus, Simão. Então, quando nós olhamos para Simão Barjonas, Simão era aquele homem pusilânime, Simão era aquele homem impetuoso, Simão era aquele homem que, vamos dizer assim, sanguíneo, que tomava as decisões pela emoção do momento, e depois ele caía em si, se arrependia. Mas quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus chama ele de Cefas, porque Simão era o homem sem o encontro ainda com a palavra, com Deus. Simão era o homem que vivia do seu jeito. Simão era o homem que não tinha sido lapidado. Simão era o homem que precisava de um layout espiritual na vida, um upgrade, depois um upgrade para poder se tornar o que ele se tornou. Porque quando ele escreve o que ele escreveu aqui, da sua pena, deixou registrado através da sua pena, Pedro, ele passou por processos. E eu e você também passamos por processos. Eu e você experimentamos, desde
a nossa tenra idade, até morrer, nós estamos passando por processos. E são esses processos que nos amadurecem. São esses processos, as experiências que temos, que nos torna quem somos. Nós somos o somatório de tudo que nós passamos nesta vida. Com Pedro foi assim. E comigo e com você também é diferente, não é diferente. Eu e você precisamos de experiências. E Pedro, para chegar onde ele chegou e escrever o que ele escreveu, ele teve que ter experiências com Jesus. O homem, quando tem experiências com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Eu era uma pessoa também, um Pedro da vida, impulsivo. Eu era uma pessoa que... Eu ia contar um negócio aqui, mas não vale muito a pena. Mas eu me lembro, como hoje, que eu treinava karatê lá no Rio Grande do Norte, e eu acabava o treino, eu treinava das 16 às 17, das 17 às 18, das 18 às 19, ainda ia para outra academia treinar lá. E quando saía, irmãos, se eu pegasse depois de cada treino, espremesse o kimono, dava para encher um copo de tanto suor que eu perdia. E sabe de uma coisa? Algumas vezes, nós saímos da academia e paramos naqueles parquinhos para tomar bolacha preta com caldo de cana. Já tomou, pastor? Bolacha preta com caldo de cana. E ficava, às vezes, aquelas patamos da polícia por ali, e nós ficávamos por ali esperando um momento para ver se surgia. Já viu aquele meme, buscando confusão? Eu era esse cara. Era um Pedro da vida, que corta a orelha de Malco e precisa ser repreendido por Jesus e dizer, olha, põe a tua espada na bainha, com ferro que fere você vai ser ferido. O que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, Pedro era esse cara. Então, eu não vou aqui chegar nem a todas as experiências que Pedro teve, mas eu vou elencar algumas, se o tempo assim der. Mas veja, quando nós olhamos para esse texto aqui, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, mas vós sois, ele está falando dos discípulos de Jesus, a igreja, vós sois o sacerdócio real. Vós sois o povo adquirido por Deus para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele já tinha uma dimensão de fé, ele já entendeu o projeto de Deus, ele já entendeu o projeto de Jesus, ele está agora já um ancião, e ele agora vai estar passando experiência, está exortando, orientando, dizendo para a igreja como a igreja tem que se comportar, e ele está pautado nas experiências dele, que ele teve com Jesus, lá atrás, quando ele estava iniciando o seu ministério com Jesus, o seu discipulado com Jesus. No capítulo 5, ele começa a falar sobre os anciãos, o bispo. Quando chega no versículo 5, ele continua falando sobre esse assunto, mas ele diz assim, olha o que diz aqui o versículo 5. Semelhantemente, vós jovens. Então, ele está dizendo, fazendo um contraste, ancião e jovens. Sede sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, não somente aos mais velhos, mas uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele usa aqui a expressão revesti-vos. Revesti-vos de humildade. Quando ele está dizendo, usando essa expressão aqui, o termo grego que ele usa aqui, para revesti-vos, ele está se lembrando, é a mesma palavra, quando ele se lembra de Jesus, lá em João, no Evangelho de João, que Jesus tira uma toalha e ele se reveste daquela toalha e ele se dobra para lavar os pés dos discípulos.
Existem dois lados desse revestivos. Primeiro, essa vestimenta era uma túnica que se colocava sobre as vestes do homem e vinha com um laço aqui atrás, colocava ela igual um jaleco de médico que o cara vai fazer cirurgia. Estão comigo? Usando a expressão do pastor Luciano. Estão comigo? O médico chega, estende as mãos, alguém vem lá e coloca aquela bata e amarra por trás. O servo, quando ia servir ao seu senhor numa casa, ele se revestia daquela vestimenta, daquela indumentária, para se curvar, para servir. Ele se dobrava. É como toda vez que o servo ia lavar os pés do seu senhor, que isso era da cultura judaica, inclusive das nações, ele se ajoelhava. E ele humildemente, ele se colocava humildemente, reconhecendo o senhorio, reconhecendo que ele precisava estar ali naquela posição, reconhecendo que ele dependia da bondade do seu Senhor, porque se o seu Senhor, assim como os romanos quisessem, mandava passar a espada ou vendia para outro. Então a expressão aqui é de servo. Então Jesus, lá em João, ele pega uma toalha, ele se reveste com a toalha e ele serve aos discípulos, lavando os pés dos discípulos. E ele está usando aqui essa expressão, a mesma expressão, que devemos ser submissos uns aos outros, devemos servir aos outros, uns aos outros, como Cristo fez, dobrando os joelhos, fazendo o trabalho de servo, um trabalho que ninguém queria fazer. E às vezes na igreja, nós estamos vendo que todos querem ser servidos, mas é pouca gente para fazer o serviço de escravo. Mas é interessante que essa expressão, eu não vou nem citar aqui a expressão grega para não... Esse avental que era usado pelos escravos, essa vestimenta tem dois ângulos. Dá oportunidade para se falar sobre dois tipos de oportunidades. Primeiro, a vestimenta, a indumentária para o escravo servir. Esse é o primeiro ponto. E Jesus diz que quem quiser ser o maior, tem que primeiro se curvar com aquela indumentária, com as vestimentas de servo, que era normal entre eles. Mas Jesus disse também no texto, porque lá em João 13, 4, Jesus se curva e mostra como é que é. Mas quando nós chegamos mais na frente, nós observamos que esse mesmo avental da humildade se tornará para nós em vestimenta de honra. Porque quando você se curva, se dobra por amor a Jesus, em obediência a Jesus, que você se senta para aprender e ouvir pessoas que às vezes você se vê mais capaz do que ela, você levar um copo d'água, como trouxeram aqui este copo d'água, para servir o pregador ou o pastor, você e eu estamos nos colocando numa posição de servo. E quando eu faço isso por amor a Jesus, em obediência a Jesus, vai chegar um dia que Ele vai trocar as vestes de servos e vai colocar a vestimenta de reino de sacerdotes. Um dia nós teremos as vestes de servos trocadas e nós teremos coroa na cabeça. Nós teremos vestimentas de justiça. Nós teremos, porque a expressão também é usada por uma estola, usada por uma vestimenta, aquela estola onde se usava os príncipes, era usado pelos lordes, pelos grandes, pelas autoridades. Então, Pedro, ele está vendo aqui a mesma coisa que Jesus fez. Quando Jesus subiu em glória, ele subiu branco, vestimentas reluzentes. Você também um dia terá suas vestimentas de servo trocado pelas vestimentas da glória. Esse é um ponto. Porque Jesus diz exatamente assim lá em Mateus capítulo 18, quando ele percebeu que estavam os discípulos querendo saber quem era o maior. Pedro era o cara que era mais impulsivo.
era o cara que representava os outros discípulos, ele sempre estava falando em nome dos discípulos. Então, na cabeça dos discípulos, já que Pedro era do métier de Jesus, já que Pedro era da panelinha de Jesus, como nós às vezes ouvimos pessoas dizer, esse é da panelinha do pastor. Já ouvi isso algumas vezes. Está fazendo isso porque é assim com o pastor. Está fazendo isso? Não tem nada a ver. Mas Pedro, ele era o cara que era um Marivaldo, o Marivaldo da vida, servia, estava ali presente. Ele, quando o pastor precisava, Jesus precisava, já vem o Pedro. O Pedro era o cara presente na vida de Jesus. Então ele começou a aprender como agradar o seu Senhor, agradar o seu mestre. Ele começou a viver nessa dimensão de serviço, mas ao mesmo tempo representar os discípulos. Então veja, ele era um mediador, uma ponte entre os discípulos e Jesus. E domingo passado eu preguei na congregação, em Hebreus capítulo 3, e eu falei que Jesus é o nosso bispo e sumo sacerdote. Bispo, ou seja, ele é o enviado, ele é o missionário, e a palavra ali é o embaixador, que era usado pelas nações. Agora, quando nós chegamos, sumo pastor, o principal pastor, ou seja, sacerdote, a palavra sacerdote era usado para aquela pessoa que era um pontífice. E a expressão grega para esse pontífice vem de construtor de pontes. Então, Pedro era esse construtor de pontes. Pedro, ele estava se colocando como alguém que se faz uma ponte entre os discípulos e o seu mestre. Os discípulos tinham medo de falar. Pedro, ele era ousado, ele falava. Então, na cabeça dos discípulos, Pedro era o maior. Pedro, Tiago e João no barquinho. Tem até música falando sobre isso. Então, esses três na cabeça do discípulo, é como se eles estivessem disputando espaço entre o discipulado apostólico. Aí vem, Jesus diz para eles, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Olha que sabedoria de Jesus, irmãos. Às vezes tem coisas que acontecem no ministério, pelo menos comigo, que tem perguntas e tem coisas que acontecem conosco, que eu fico me perguntando assim, Jesus, qual é a saída para isso? Eu não tenho uma saída dessa. Mas Jesus sempre tem uma saída. Jesus sabe sempre o que falar. Jesus nunca ficou sem ensinar aos discípulos alguma coisa que aproveitasse para eles. Então, ele diz aqui, e chamando Jesus, uma criança pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E tem outro texto que ele fala, se tornardes humilde como uma criança. Então ele está falando desse amor, dessa simplicidade, que Pedro entendeu, que para chegar onde ele chegou, ele precisou viver momentos difíceis. Ele teve a experiência de dizer, eu estou contigo, mestre, mas depois ele fugir, e depois ele ir lá, esgueirando-se, ficar no pátio e negar Jesus. Ele teve a experiência, e ele chorou amargamente. Mas falando isto, eu quero abordar com você aqui algumas poucas experiências que me veio à lembrança, compartilhar com vocês aqui. Lucas, e não é o pastor Lucas, é o Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo 5, o versículo 1 ao versículo 10, 11, diz assim, não sei, vamos ver se dá para ler só um pouquinho. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra estava ele junto ao lago de Genezaré, Então, veja, Jesus, ele está à beira do lago de Genezaré, e as pessoas estão querendo ouvir Jesus, a multidão estava apertando, e Jesus, ele se vê encurralado entre o lago, a água do lago, e ele se vê encurralado com a multidão, mas ele quer pregar, ele está ali falando, ele está ali ensinando.
E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, acabou a noite, o trabalho encerrou. Agora vamos passar o dia e esperar para a noite, para retornar para pescar de novo. Vamos nos aventurar em pescar. E entrando num dos barcos, parece que é aleatório. Ele ia passando, olhou, viu um dos barcos, é esse aqui que eu vou subir. Jesus já viu um dos barcos e ele pediu-lhe. Olha que gentileza de Jesus. Dificilmente Jesus chega mandando. Jesus, ele pede. Isso é um exemplo para mim como pastor. Isso é um exemplo para você, que deve sujeitar-se uns aos outros. Então, ele pediu. E quando ele pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, para fazer separação. Então, Jesus gosta também de separação, irmãos. E separação está relacionado à santificação. É o hagios, é o kadosh. Jesus, ele quer que haja separação entre o barco onde estava Pedro, o barco era de Pedro, e Pedro era privilegiado, porque naquele momento de separação, ele estava do lado de Jesus. E naquele momento de separação, ele saiu um pouco da terra, e de um lado ficou a multidão, e ele do barco pregava para a multidão. Eu tenho que pregar, independente dos obstáculos. Agora veja, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas é contraditório, né? Eu acabei de lavar as redes, esse cara não está vendo que eu acabei de lavar a rede, não. Se à noite eu não pesquei nada, como é que agora ele quer que eu lance as redes de novo? E Pedro, irmãos, ele deve ter ficado assim, pensando, olhando, o que esse cara está pensando que é? E respondendo, Simão disse: mestre. E eu anotei essa palavra aqui, mestre, pode ser superintendente, pode ser professor, mas a expressão também diz patrão. Porque quem manda é o patrão. A expressão que nós temos aqui em português, mestre, ela pode ser traduzida para supervisor, superintendente, professor, mas também para patrão. É como se Pedro dizendo: essa embarcação está a seu serviço. Você agora, tu és o patrão, eu vou obedecer. E ele respondendo disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua. Aqui está o segredo de Pedro, irmão. Pedro aprendeu com a experiência de que Jesus tem palavra. Ele estava obedecendo uma palavra de Jesus sem conhecer, sem ter uma experiência ainda com Jesus. E quando ele tem a experiência de ouvir Jesus, a pregação de Jesus, ele deve ter crido na pregação de Jesus, ele viu o dinamismo, o carisma de Jesus, e quando Jesus acaba de pregar, ele disse: olha, faze-te ao mar alto. Primeiro, afasta um pouquinho, agora o mar alto. E quando ele diz isso, sobre a tua palavra lançaria a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Aí eu estava pensando, quando eu vim para cá, estava dirigindo, estava pensando nisso aqui. Irmãos, ele passou a noite toda esperando o peixe, não apareceu peixe. Ele passou a noite toda, quem sabe, fazendo aquela rede de arrasto para ver se pegava algum peixe, não pegou nada. E de repente, vem Jesus e disse: lance as redes. Aonde? No mar alto. Em que lugar? Vai andando, vai navegando. E quando chegou num lugar, encheu a rede de peixe. Aí eu estava pensando assim: eu não sei se os peixes foram atrás de Jesus, ou se Jesus foi atrás dos peixes porque sabia onde estava. A questão é que não interessa, a questão é que o milagre aconteceu. Pedro precisava de uma confirmação de que sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro precisava da experiência da palavra. Pedro nasceu através da palavra. Ele ouviu a palavra e agora a palavra fala uma palavra com Pedro, que é pedra, que é rocha, dizendo: lance as redes. Ele obedeceu, e quando ele obedeceu, vendo ele começou agora a fazer sinal. Veja, ele não gritou. Percebe que o texto não diz que ele não gritou, diz que ele fez sinal. Porque
na água, o som tem um tipo de propagação. Na terra tem outro tipo de propagação. Isso mostra que Pedro, ele não precisava alardear, porque ele sabia que não teria solução. A palavra não era de Pedro, a palavra era de Jesus. Então agora ele estava acenando para os outros: olha, vem para cá, aqui tem a fonte de peixe, aqui está aparecendo peixe. E ele enche as redes de peixe e faz sinal. E os outros ajudam a carregar peixe para a terra. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Pedro precisou passar pela experiência da palavra. Quem não passa pela experiência da palavra não vai ver milagre. Quem não passa pela experiência da palavra não vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Versículo 8 diz assim: e vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés. Ele se prostrou agora àquele que é a palavra encarnada. Ele se prostrou agora diante daquele que pregava a palavra viva. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, quando Jesus pregou, trouxe para dentro de Pedro agora uma palavra rema, vai agora para o alto mar, e quando ele está lá, ele pega o peixe, e quando ele recebe aquele milagre, então ele se prostra. Tem gente precisando ver milagre de Jesus aqui. Tem gente precisando se prostrar, mas se prostrar por causa da palavra de Jesus. Porque quando tem palavra, tem milagre. Quando tem palavra, tem prostração. Quando tem milagre, tem palavra. Pedro diz assim: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Somente quando ele teve a experiência da palavra que viu o milagre. E quando ele viu o milagre, ele se prostrou. E quando ele se prostrou, ele viu a santidade de Jesus. E viu quanto ele estava longe dessa santidade, quanto ele precisava de santificação. Se você entendeu, diga graças a Deus. Então, irmãos, Pedro tem várias experiências com Jesus no mar da Galileia, de Genezaré. Ele tem experiência no início do seu ministério. Ele tem experiência no meio do seu ministério, ou já no final do seu ministério, né? E depois também da ressurreição de Jesus. Esse do final do ministério de Jesus, eu não vou falar hoje, porque não vai dar tempo, mas depois da ressurreição, Jesus se revela a Pedro do mesmo jeito. Agora veja que coisa interessante. Eu não vou nem falar mais aqui, que eu anotei tanta coisa aqui. Mar alto, meu Deus, é tanta coisa. Segundo ponto, segunda experiência que Jesus permitiu Pedro experimentar para ver o crescimento de Pedro, e Pedro pudesse chegar à maturidade que chegou e escrever essa carta tão linda, com a perfeição tão madura como nós temos hoje. Olha para Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim: Jesus entrando em casa de Pedro. Em casa de quem, irmãos? Ué, Pedro era casado? Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Quem tem sogra tem mulher, amém? Então Pedro não era um solteirão da vida. Pedro não era um eunuco. Pedro era um cara casado que tinha uma sogra. E diz aqui que ela estava acamada e com febre. Será que Pedro não amava a sogra, irmão? Porque ele se preocupa. Primeiro, ele entrou na casa de Pedro. Tem gente que nunca chama Jesus para entrar na casa dele, mas Pedro chamou. Pedro quis receber Jesus na casa dele. Pedro descobriu que quem faz milagre de peixe pode ser recebido em casa. Pedro descobriu que quando se tem um homem que prega a palavra de Deus e ele se prostra e mostra o seu pecado, esse homem é digno de entrar na casa de Pedro. E ele chega lá, porque Pedro estava vendo milagre acontecer, e ele queria um milagre também na casa dele. Meu irmão, nós precisamos trazer Jesus, abrir a porta da nossa casa para Jesus, deixar Jesus entrar, porque se tiver algum enfermo, vai ser curado. Mas interessante, irmãos, pastores, o que me chama mais atenção, que além de entrar na casa de Pedro, é que a sogra de Pedro estava de cama.
E o versículo 15 aqui, ele tocou-lhe na mão. Olha a diversidade de Jesus. As muitas maneiras de Jesus operar milagres. Aqui, ele tocou na mão. Pastor Marco, me permita. Está lá o pastor Marco, sentado, com febre, ele chega e toca na mão. Eu não sei se foi apertou assim, ou se tocou na mão. Mas diz que ele tocou na mão. E toque de Jesus libera poder, cura. Assim como aconteceu com a mulher que tinha um fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, ela viu que saiu virtude, ela foi curada, ela percebeu a cura na hora. Aqui, Jesus, quem tocou, e quando Jesus tocou, a mulher, diz aqui, que a sogra de Pedro, a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Quem é curado por Jesus, meu irmão, vai se levantar. Quem é curado por Jesus, ele além de ficar curado, ele precisa se levantar. Mas se levantar para quê? Para servir. Tem gente que é tocado por Jesus e não se levanta. Tem gente que é tocado por Jesus e nunca vai servir. Por quê? Porque não tem coração de servo. Não tem coração de servo. E a igreja precisa ter coração de servo. Meu irmão, você tem um nome de reino de sacerdote, você é príncipe, nós somos príncipes, você é chamado de príncipe, você é chamado de eleito, predestinado, mas tem uma coisa, antes de chegar o dia de nós sermos estabelecidos como filhos de Deus, nós precisamos estar aqui na terra servindo. Porque aqui na terra eu e você somos embaixadores. Aqui na terra eu e você somos missionários. Aqui na terra eu e você precisamos estar a serviço do reino. Aqui na terra eu e você precisamos fazer como Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque Jesus deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele deixou o exemplo, e eu preciso seguir as pisadas de Jesus. E não pisou na terra outro homem tão humilde quanto Jesus. Ele deixou exemplo para mim e para você e para toda a humanidade. Se você entendeu, levante a sua mão e adore. Aleluia. Agora eu vou para Mateus 14. Então nós já vimos que Pedro, ele teve uma experiência. Jesus permitiu Pedro experienciar a cura dentro de casa. Primeiro foi a cura no trabalho. Se lembra? O capítulo 5 de Lucas é a cura do trabalho. Jesus sarou o trabalho de Pedro. Estava já, né? Em outras palavras, se passa muito tempo sem ter peixe, vai à falência. E quando Jesus operou milagre na vida financeira de Pedro, na empresa que Pedro trabalhava, agora Jesus vai fazer o milagre dentro da casa de Pedro. Nós precisamos ver o milagre dentro da nossa casa. Eu me lembro, uma época da década de 80, que o salário era de época de Sarney, né? Irmãos, que coisa difícil. Aí eu me lembro que a Ana, nós comprávamos o gás, e aí a gente ia orar. Ela disse, amor, o gás vai acabar amanhã ou depois. E houve uma vez, irmãos, mais de uma vez, foram várias vezes, que ela anota com giz no bujão de gás. A gente anotava. E aí ela, hoje foi 28 dias, 30 dias. Irmãos, teve uma vez que durou mais de 2 meses. E o gás não acabava. É um milagre dentro da minha casa. Então, Jesus precisa estar dentro da nossa casa. Quem vê milagre no trabalho tem que ver dentro da casa. A sua família tem que ter Jesus dentro da casa para ver o milagre dentro da casa. Agora, Jesus, ele faz um milagre na vida da sogra de Pedro. Está todo mundo feliz. Agora, quando chega aqui no ministério, irmãos, para Pedro, no capítulo 14 de Mateus, versículo 22, diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão.
E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, eu quero a experiência também. Você vê como Pedro é ousado, irmão? Porque ninguém teve essa ideia que Pedro teve. Ou se teve, ficou para si. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, eu sempre tive vergonha de fazer pergunta na sala de aula para não ser motivo de chacota. Então, na sala de aula, o professor explicava, e às vezes eu não entendia. Quando chegava na área de matemática, então, irmãos, eu não entendia. Quando chegava daqui, vai para cá, soma esse com esse. Quando chegava no finalzinho aquela fórmula, eu já tinha esquecido a sequência. Aí eu não tinha mais coragem de perguntar, porque ia ser motivo de chacota. Porque se eu perguntasse uma vez, para mim já tinha perguntado muito. Mas meu irmão Donald, o nome dele, petroleiro hoje, bem sucedido, meu irmão Donald, ele era como se fosse o burrinho da sala. Porque se a professora explicasse, ele não entendeu. Professor, eu não entendi por que passou daqui para cá. E aí o doutor Vilmar aqui, é o bom de matemática. E aí, queridos, aquelas fórmulas, ele parava: professor, eu não entendi esse ponto aqui. Tá bom, Donald, eu vou explicar. E explicava para meu irmão. E daqui a pouco, peraí, isso aqui assim, aí passava. E essa aqui eu não entendi isso. Daqui a pouco, mas rapaz, tu pergunta demais. Eram as 15 perguntas, às vezes, durante uma aula. Mas tem uma coisa, eu não perguntava, e ele não tinha vergonha de perguntar, porque ele precisava aprender. Quando chegava em casa, quem era o professor era ele, e eu tinha que me sujeitar. Meu irmão, me ensina isso aqui, eu não entendi. Meu irmão, você tem que perguntar. Queridos, quando eu olho para a nossa vida cristã, eu vejo exatamente isso. Pedro era ousado, ele queria ter acesso, ele queria ter experiências. E era bom isso, porque ele não estava querendo experiência do mundão, ele não estava querendo experiências da vida sem Cristo. Ele queria uma experiência com Cristo. Eu vejo a juventude hoje querendo experiência extra-bíblica, experiência extra-eclesia, experiência fora da congregação de fé. Experiência, aí vai para as drogas, vai para relacionamentos, aí quebra a cara. Mas eu sou dono do meu nariz, e bate de frente com o papai, bate de frente com a mamãe. Dá tudo errado, mas a pessoa está querendo experiências no mundo. Aí depois volta para a igreja, todo arrebentado, cabeça abaixo. E eu já vi quantas garotas eu orientei: isso não faça, minha filha, não faça assim. As garotas iam, mas eu preciso experimentar, a minha vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida. E quantas vezes eu vi pessoas se desviarem, quantas vezes eu vi pessoas irem para as drogas, quantas vezes eu vi meninas que eram adoradoras na igreja e voltarem grávidas, o pai tendo uma pessoa que não quis casar, uma pessoa abusiva, que agredia. Mas quando eu olho para Pedro, eu vejo que tenho que aprender com Pedro. Pedro tem uma lição para mim e para você. E Pedro está dizendo: eu quero experiência, mas com Jesus. Eu quero experiência dentro da dimensão do reino. Eu quero experiências com Deus. Se Jesus está andando sobre as águas, eu também quero andar. E quando Pedro tem essa experiência, irmãos, eu quero ir contigo, Jesus. Se é o Senhor, eu quero. Isso aqui é muito, muito legal, muito bom, pastor. Se é Jesus, eu quero. Se Jesus está andando sobre as águas, eu quero. Se Jesus está dançando, eu quero. Se é para rodar, Jesus, é para rodar? É, então eu vou rodar, mas eu quero saber se é tu mesmo. Se não é, eu não quero.
Esse negócio de experiência, em nome de Jesus, que não tem Jesus, meu irmão, está errado, eu não quero. São experiências que não me edificam, são experiências que não trazem glória a Deus, são experiências estereotipadas que trazem glória para o homem, para a religião, mas não para Deus. Imitações ao Espírito Santo é Deus, porque Deus me toma, o Espírito me tomou, isso é macumba. Pedro queria o místico de Jesus. Pedro queria o sobrenatural com Jesus. Se Jesus está demandando na dimensão sobrenatural, eu quero essa dimensão para a minha vida. Mas eu não quero experiência sem Cristo. Eu não quero uma vida cristã sem Cristo. Eu não quero uma vida religiosa sem Cristo. Eu não quero uma vida estereotipada por movimentos cabalísticos que não tenha Jesus como centro. E aqui veio Jesus e disse, vem Pedro. E Pedro descendo. Porque ir na direção, pastor Charlie, ir na direção de Jesus tem que descer. Ir na direção de Jesus tem que descer. E ele desceu. E ele viu que estava, eu não sei se estou flutuando, ou se a água virou caminho. Eu sei que Jesus disse, vem, eu vou. Mas é que na caminhada ministerial, na caminhada cristã, na caminhada apostólica, na caminhada discipular, na caminhada ministerial de Pedro. Pedro está aqui por causa de uma ordem de Jesus. Entrem no barco, vão para o outro lado. E ele estava em obediência. E quando de repente... A Bíblia diz que mas sentindo o vento forte. E eu aprendo, sabe aqui, sobre o quê? Pastor Vilmar, é que às vezes, na nossa vida, debaixo da ordem de Jesus, nós ficamos prestando atenção a vento. Nós ficamos ouvindo sussurros, sibilos, vozes de serpente, vozes de vento entre o povo, que macula, vozes entre o povo, que diz, você não vai conseguir. E Pedro estava vendo o vento que era ali contrário. Aquele vento que era contrário à embarcação, agora é contrário ao caminhar de Pedro. Mas Pedro estava sob a palavra de Jesus, uma ordem de Jesus. E ele disse, vem, e ele caminhou em direção a Jesus. Mas quando ele viu o vento, ele sentindo o vento forte, teve medo. Quem é que não tem medo, irmão, quando começa o ministério? Quantas vezes recebi propostas? E eu disse, não vou, Jesus não mandou. Não vou. Jesus não mandou, eu não vou. Eu estava lá em Monte Carmelo, pastor Jaime. Aí chegou um abençoado que passou 3 meses fora, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Toda vez uma desculpa. A gente ligava, minha irmã, como é que está? Não, a mamãe liga para ela, vê o que está acontecendo. Dava uma desculpa. Aí passou na escola dominical, a gente tinha aquele cafezinho depois da EBD. Depois que passou antes da EBD. Aí, de repente, apareceu aquela abençoada lá. Quando apareceu, meu pastor, eu falei com Jesus, Jesus me mandou ir para o ministério tal. É? E aí eu quero saber onde é que eu devo dar o dízimo, aqui ou lá. Não, o dízimo não é comigo, não, é com a senhora e Deus. E aí, mas Deus mandou, mas se o senhor disser, eu não vou. Aí eu disse, como é que é, irmã? A senhora está me dizendo que Deus mandou e agora só quer me botar entre a senhora e Deus? Eu sou besta, eu sou doido para me meter entre a senhora e Deus. Minha irmã, se Deus mandou, obedeça, eu não tenho nada a ver com isso. A senhora passou mais de 3 meses sem vir à congregação e agora está dizendo que Deus mandou, eu sou besta para me meter nessa história. Vá e assuma a responsabilidade diante dele. Amém, pastor. Nunca mais avistei. Aí Jesus diz aqui que Pedro afunda, irmão. Pedro afundou na água. Mas quando Pedro afundou, ele estava debaixo de uma ordem de Jesus. Fala aí para o teu irmão, você está debaixo da ordem de Jesus? E quando Pedro viu que ia se afogar mesmo, o negócio já estava engolindo água, aí ele grita, salva-me, Senhor! Senhor, me salva!
Então, duas coisas aqui eu aprendo. Jesus é Senhor, é o Kyrios, e Jesus é Salvador. E o que é que Jesus faz? Jesus está olhando. Quando gritou o Senhor, opa, está debaixo da minha autoridade. Quando gritou, salva-me, Jesus estendeu a mão. Segurou na mão de Pedro. Porque se você está sentindo o vento forte, se você está afundando, mas se você entender que o Senhor te mandou, se você entender que se você disser para Ele, salva-me, Ele está com a mão estendida para te ajudar, você não vai se afogar. Jesus só disse uma palavra para ele, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem, bule. Você sabia que Jesus chamou Pedro de bule? O que é bule? Pouca fé. Olha aí, o pastor já disse aqui. Bule é um homem de pouca fé. Então, Pedro, ele teve pouca fé. Homem de pequena fé, porque duvidaste. E aqui está o grande problema da humanidade, duvidar. Nós duvidamos do milagre, nós duvidamos da palavra. E estamos falando, na escola dominical, falamos sobre as sutilezas de Satanás. Domingo passado falamos sobre a palavra. Próximo domingo vai ser sobre a sutileza, sobre o pentecostalismo. E agora, queridos, nós precisamos acreditar. Jesus mandou, obedeça. Jesus mandou, confia, não duvide, exerça sua fé, porque Ele vai te dar vitória. Aqui nós vemos Jesus concedendo a Pedro a oportunidade de exercer fé. O mestre deseja que aprendamos a andar por fé e não por vista. O mestre deseja dar a oportunidade, assim como deu para Pedro, de vencer o sobrenatural. Jesus socorreu Pedro quando afundava. E aqui eu encerro, porque o outro assunto, se der no futuro, eu falo. A soltura milagrosa de Pedro da cadeia. Está lá em Atos capítulo 12. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido e encerrado na prisão, entregou-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem. E querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queriam matar Pedro também. Pedro, pois, era guardado na prisão. E aqui está o segredo. Quem está debaixo da autoridade de Jesus, quando está na prisão, está guardado. Não está preso. Para os homens está preso. Para as autoridades, ele prendeu. Para as autoridades, vamos mandar matar. Mas para Pedro, para Jesus, era discípulo, está guardado. Então, estava guardado na prisão. Mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. O segredo está aqui. A igreja está fazendo contínua oração em favor de Pedro, hoje em favor dos pastores, hoje em favor do bispo, hoje em favor daqueles que estão aprisionados por causa da palavra. E quando eis que sobreveio um anjo do Senhor, quem está guardado por Jesus, mesmo que seja por situações adversas, ele vai mandar anjo, meu irmão, ele vai mandar anjo aonde você estiver. Você está passando por um problema, você está aprisionado num pecado, você está aprisionado numa enfermidade, você está aprisionado num vício, você está aprisionado em alguma área da sua vida, quem sabe num relacionamento destrutivo, abusivo, mas Jesus vai mandar anjo. Aleluia! E diz aqui que ele foi despertado. Pedro foi despertado. E o anjo diz, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Vai cair das mãos. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Nós não podemos seguir qualquer um. Nós precisamos entender que quem pertence a Jesus precisa passar por experiências. Porque encerrando, Pedro, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Jesus disse em João capítulo 11, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem anda com Jesus tem experiências. Quem tem experiências com Jesus aprende a se lançar, aprende a não ficar ansioso, aprende a confiar, aprende a viver uma vida, não mais uma vida medíocre, mas uma vida à altura do projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para o discípulo, para a igreja. Esteja de pé em nome de Jesus. Pastor. Queridos, quem sabe você entrou aqui esta noite e perdeu a fé. Quem sabe você entrou aqui esta noite e se desviou, está desviado, está afastado. Quem sabe você entrou aqui esta noite e deixou de convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua empresa. Quem sabe o seu ministério afundou. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui, um homem, que o seu ministério afundou, mas você precisa dizer, Senhor, salva-me. Você precisa retornar para a caminhada, você precisa retornar para as mãos de Jesus. Onde você estiver, venha, ouça a palavra de Jesus, venha renovar a sua aliança, venha ter um encontro com Cristo, venha depender dEle, venha lançar sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. Ele tem te dado livramentos, é Ele que tem te guardado. Se alguma pessoa esta noite que deseja se render a Cristo, saia do seu lugar, venha, até o final estaremos aqui orando para orar, esperando você, para orar por você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.